quando nós contratamos o Andrés, quando vendemos o Rios e contratamos o Andrés, a ideia era arranjar um jogador ali para a posição de 8, sendo que nós também temos o Alá, que também pode fazer de 8, como ainda hoje vocês viram, podendo também jogar por fora. E eu já vos disse mais que uma vez, em 5 anos que aqui estou, gosto de ter um elenco curto e suportado, como sempre foi desde que eu cheguei, por jogadores da base. Portanto, os 27, 28 jogadores têm sempre jogadores da base, mas ele foi contratado para a posição de 8. Olha, a primeira coisa que fiz foi trocar de sapatilhas, que elas estavam todas pintadas. Os meus ténis estavam todos pintados, se vocês virem, eu joguei com ténis diferente. Nem consegui jogar com o ténis que andei a promover, porque eles estavam todos pintados de verde e não deu para jogar com os ténis, tive que meter os ténis novos. Também tenho que dizer, dar os parabéns à coragem, à ousadia de querer fazer melhor. Dar os parabéns à CBF por isso, porque às vezes é difícil mexer em coisas que já estão, porque o sempre foi assim, não sabem? Sempre foi assim. Portanto, eu recebi com muito agrado. E o Veiga é um bocadinho aquilo que é, eu já vos falei, o futebol brasileiro e a sua dureza. Não é fácil manter o nível que o Veiga tinha. O Veiga está connosco, pelo menos comigo, vai fazer 5 anos. Teve 3 anos e meio, 4 extraordinários, dos melhores meias a fazer golos, mas teve alguns problemas físicos, vários problemas físicos, e agora recupera para voltar à sua capacidade física, porque é um jogador fundamental para nós, quando joga, quando não joga, é um dos líderes. É que ele sabe, porque eu falo com ele de forma muito natural, ele, professor, a equipa está bem, continua a trabalhar, o futebol é muito dinâmico, pode haver lesões, pode haver castigos, quando for a tua vez de jogar 15, 20 ou 30 minutos ou 40, dá o teu melhor. Fico eu contente, ficam os nossos torcedores contentes por o ver a jogar e agora é continuar o caminho dele. Ele só tem que continuar focado, a melhorar, porque é assim que funciona um verdadeiro campeão. Fala, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Thiago, bora aí acompanhar mais um vídeo falando aí do Palmeiras, né? Esse bom momento do Verdão. Deixa o seu like aí e o seu comentário, se inscreva no canal e créditos do vídeo na descrição. Na tabela, o Palmeiras venceu com extrema facilidade o Vasco. São 10 anos que o Vasco não vence o Palmeiras. E, como eu falei no começo do programa, né? O cara que ligou o secador, falou assim, agora eu vou dar aquela secada no Verdão. O cara que não é palmeirense. Pá, ligou. O Vessa ligou derrubou tomada. a Zona Norte ontem. Hã? O Vessa derrubou, apagou a Zona Norte. Mas nem durou 3 minutos, porque ligou, gol do Palmeiras. Eu falei, aí no break. 5 minutos, gol do Palmeiras. Depois, gol do Palmeiras. 3-0 em meia hora, estava resolvido o jogo. E aí vamos ouvir o que disseram o Abel Ferreira e o Everton, porque eles se irritaram ainda com a história do Ceni falar que ele só faz ligação direta. E ontem os gols foram uma resposta a isso, né? Só ali no toquinho, não teve ligação direta nenhuma. Vamos ouvi-los. Cara, chega a ser incrível, né? Você ouviu o que a gente ouviu e ninguém falou, não sei. Eu de fato não acompanho a rede social, eu não uso rede social, não entro, né? Quem vê as coisas que eu posto, não sou eu que estou lá. Então, assim, eu não acompanho de fato, mas falar que o Palmeiras só dá chutão e ninguém falar do campo, daquilo que a gente jogou naquele domingo, acho que é uma falta de respeito com os atletas jogar naquele campo. E, de fato, era o que tinha para fazer naquele momento, porque o campo não oferecia condição de jogar, não oferecia condição de sair jogando, não oferecia condição de correr risco, né? Às vezes de uma bola ali atrás, de alguém roubar uma bola e acabar acontecendo o gol, mas, bom, isso aí é passado pra gente, a gente sabe o que a gente vem fazendo, sabe como é o Palmeiras, ninguém vence tantos anos seguidos, dando só chutão, jogando só dessa forma, então acho que é olhar dessa forma, acho que a performance, os números, a história, ela fala por si só, então a gente vai seguir trabalhando para alcançar nossos objetivos, que é sempre procurar vencer, e quando não vence a gente sabe que sempre tem os questionamentos. Quando nós contratamos o Andrés, quando vendemos o Rios e contratamos o Andrés, a ideia era arranjar um jogador ali para a posição de 8, sendo que nós também temos o Alá, que também pode fazer de 8, como ainda hoje vocês viram, podendo também jogar por fora.
E eu já vos disse mais que uma vez, em 5 anos que aqui estou, gosto de ter um elenco curto e suportado, como sempre foi desde que eu cheguei, por jogadores da base. Portanto, os 27, 28 jogadores têm sempre jogadores da base, mas ele foi contratado para a posição de 8. Olha, a primeira coisa que fiz foi trocar de sapatilhas, que elas estavam todas pintadas. Os meus ténis estavam todos pintados, se vocês virem, eu joguei com ténis diferente. Nem consegui jogar com o ténis que andei a promover, porque eles estavam todos pintados de verde e não deu para jogar com os ténis, tive que meter os ténis novos. Também tenho que dizer, dar os parabéns à coragem, à ousadia de querer fazer melhor. Dar os parabéns à CBF por isso, porque às vezes é difícil mexer em coisas que já estão, porque o sempre foi assim, não sabem? Sempre foi assim. Portanto, eu recebi com muito agrado. E o Veiga é um bocadinho aquilo que é, eu já vos falei, o futebol brasileiro e a sua dureza. Não é fácil manter o nível que o Veiga tinha. O Veiga está connosco, pelo menos comigo, vai fazer 5 anos. Teve 3 anos e meio, 4 extraordinários, os melhores meias a fazer golos, mas teve alguns problemas físicos, vários problemas físicos, e agora recupera para voltar à sua capacidade física, porque é um jogador fundamental para nós, quando joga, quando não joga, é um dos líderes. É que ele sabe, porque eu falo com ele de forma muito natural, ele, professor, a equipa está bem, continua a trabalhar, o futebol é muito dinâmico, pode haver lesões, pode haver castigos, quando for a tua vez de jogar 15, 20 ou 30 minutos ou 40, dá o teu melhor. Fico eu contente, ficam os nossos torcedores contentes por o ver a jogar e agora é continuar o caminho dele. Ele só tem que continuar focado, a melhorar, porque é assim que funciona. Um verdadeiro campeão nunca está satisfeito e procura sempre melhorar a cada dia, e é isso que nós temos no Veiga. Muito bem, tá aí o Abel falando, também falando o Everton bravo, porque o Ceni falou que o time só joga na ligação direta e tal. Ontem não foi nada disso, olha o gol, ó, pumba, Vitor Roque, não, aliás, Flaco, pá, caixa, como tá jogando bola o cara. Passe do Veiga. Passe do Veiga. Isso aí foi 6 minutos de jogo, já tava meio resolvido. Aí o Vasco deu uma ameaçada, tá, mas nada muito sério. Aí o Palmeiras vai fazer o seu segundo gol. Roubou a bola. Ó, essa é uma jantada do Gustavo no Coutinho? É. Tocou. Cara, que jantada foi essa? Aí uma paçocada ali na defesa, gol. O Coutinho, para você receber essa bola, você tem que sustentar ali. Não dá para você perder a bola, pega toda a sua defesa saindo e tal. Você tem que sustentar muito ali. E aí o terceiro gol, passe de novo, ó. Uma metida lá dentro, ó o Vitor Roque, ó. Ó, nó. Caixa. As linhas altas, né? Um pouquinho linha alta demais pro Vasco, né? Aí Rapaz. Nossa senhora. Pra jogar com a linha alta assim, você tem que ter muita qualidade na defesa e tal, senão... O Abel também falou aí, respondeu ao Ceni, falou, não, dei um vinho pra ele, respeito. Eu gostei, tá tirando o peso, meu, vamos aí, eu ganhei o jogo, ganhei bem, tô jogando bem, meu time joga bem e tal. Tudo bem, vamos passar. Sobre o jogo, massa. 3-0, inapelável, botando pressão em Cruzeiro e Flamengo, sobretudo no Flamengo hoje. Palmeiras jogando fino. Acho que o que mais estava me impactando ontem, antes do jogo, era entender como que Andreas e Aníbal iriam se comportar, né? E como o Abel ia substituir o Evangelista. E ele substitui colocando o Veiga. E a partir daí o Palmeiras passa a ter muita variação, porque é um time que pode sair com 3, com o Aníbal entrando, pode sair com 3 com um lateral, né? No caso o Giai, que é o lenhador, e aí forma-se uma linha de 3 duplas, né? O Aníbal, quando avança, é o Aníbal e o Andreas. Aí vem Veiga e Felipe Anderson com o pé trocado. E quando eles passam por dentro, os laterais passam voando. Então aí você já cria 2, 4, 6 jogadores no campo de ataque, né? O gol do Piquerez é um exemplo desse, né? Veja que a imagem, quando Agora, passar de novo... a qualidade técnica desses 5. Exato. Né? Andreas, Veiga, Felipe Anderson, Flaco e Vitor Roque. Veja que no gol que bateu e rebateu, o Piquerez passa e o Felipe está por dentro, né? É exatamente esse retrato. E o que acontece? Os dois... O Felipe e o Veiga têm o pé invertido para jogar por dentro. O passe que o Veiga deu para o Vitor Roque no terceiro gol é de cinema.
A jogada foi toda trabalhada. Mas também tem o fator Vasco. Porque, cara, parecia um jogo, um treino fantasma. Sabe quando você faz o treino de movimentação e não tem adversário? Parecia assim no gol do Vitor Roque, o terceiro gol. Né? E eu achei, no começo do jogo, o Andrés e o Aníbal ainda não estavam se achando e o Vasco estava conseguindo jogar um pouco nas costas dos dois volantes. Tá? Tanto que teve suas chances também no primeiro tempo para fazer gol. Teve 2 oportunidades. Uma delas é um cruzamento e na outra é essa bola que o Everton sai. A partir daí, quando sai o primeiro gol, o passe do Veiga era para o Vitor Roque, não era para o Flaco. Repare que o Vitor Roque estaria até impedido, né? Mas a bola desvia. Amortece. Os dois centroavantes fazendo o facão, saindo da ponta para dentro para receber a bola. Né? E foi um primeiro tempo soberbo. Agora, o futebol é muito louco, né? O Palmeiras teve 4 finalizações no primeiro tempo, fez 3 gols. E outra, criou 2 chances reais. Porque o SofaScore não considera esse presente aí como uma criação de chance. Pinball, né? Exatamente. E fez 3-0. Teve um lance no segundo tempo que acho que dá ainda mais confiança no torcedor do Palmeiras. É um lance em que o Flaco e o Vitor Roque se procuram dentro do campo. E o Flaco leva a bola para o fundo, dá no Vitor Roque. O Vitor Roque consegue finalizar e o Léo Jardim pegou. O segundo tempo foi ainda melhor do Palmeiras que o primeiro. O Palmeiras criou 4 chances por baixo, pelo lado, por dentro, com tabela, com aproximação. De fato, me parece, este lance foi para mim muito impactante, né? A jogada foi feita pelos dois. Os dois se procuram, estão se achando. E tem um complemento aí, né? O Flaco consegue, juro para vocês, eu não sabia onde que ele estava, cara. Esse Flaco Lopes aí, eu tinha alguma ideia, mas o que ele está apresentando é um negócio completamente acima de qualquer expectativa, mesmo a do Arnaldo, que sempre gostou muito dele. Eu também. Tenho certeza. Mas eu também gostava dele, mas eu gostava por outras coisas. A gente não gostava desse aí. A gente Cara, gostava do outro, que era ele- jogador esse da área, você não jogador de conhecia. área, Exato, é exatamente. disso que eu estou falando. Quer dizer, não É um que- não novo que tem personagem. Exatamente. Parece que é um outro jogador. Porque ele atua como 10 e como 9 numa faixa do campo muito importante. Agora, o Vitor Roque é uma besta fera. Não para. Quem é que para o Vitor Roque? Ele é muito forte, cara. Ele está numa grande fase. Tá? E ele fez o segundo gol, uma pena que estava impedido, parece que estava um pouquinho mesmo impedido. Teria sido 4-0, um resultado absolutamente justo, necessário, importante. Uma das características desse treinador do Palmeiras, que é excelente, é a recuperação rápida de um jogo para o outro. Então, aquela coisa morta que vimos em Salvador se transforma rápido de um jogo para o outro, e foi o que a gente viu ontem no Allianz Parque, uma atuação realmente perfeita. O primeiro tempo muito bom, mas para mim o segundo foi melhor. Que a bola não entrou tanto, claro, já estava 3-0, você diminuiu um pouco o ritmo, o Vasco deu uma ajustada no segundo tempo. Lembrando que o Palmeiras não ganhou de um adversário qualquer, o Vasco vinha de uma recuperação no campeonato. O Vasco ganhou do Bahia, né? Que o Palmeiras perdeu. O Vasco não perdeu do Flamengo. Então foi um bom jogo. Ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro. Bom jogo. Bota a pressão no Flamengo, Vessar. Pois é. Boa, rapaziada. Uma bela vitória do Palmeiras contra o Vasco, hein? 3-0. O ataque do Palmeiras aí com o Vitor Roque e o Flaco tá dando o que falar. Os caras estão jogando muita bola. Olha, a gente pode estar vivenciando aí, ó, uma dupla de ataque, né, histórica do Palmeiras, né? Os números, né, altos de gols tem sido muito alta, né? São caras que a torcida até algum momento pediram, né, os dois aí pra jogarem juntos, né? O Abel demorou um pouquinho, mas encontrou uma dupla muito boa, né? O que o Flaco e o Vitor Roque têm jogado, os dois têm se entendido muito bem, aumentou o nível técnico do time do Palmeiras. Hoje a gente tem uma perspectiva, né, e esperança aí de briga pelo brasileiro, briga na Libertadores, porque os dois aí tá realmente jogando muito, né?
A gente viu aí contra o Vasco o quanto essa dupla tem funcionado. E o time em si, né? A gente perdeu o Evangelista, infelizmente o Evangelista estava num momento muito bom, se machucou, e o Andreas, que estava jogando um pouco mais avançado ali, né? Tava os dois volantes, o Aníbal e o Evangelista, e o Andreas mais avançado, jogando um pouco mais pela direita. Agora, né, contra o Vasco, o Andreas jogou um pouco mais recuado, também foi muito bem. Acho que é a posição ideal do Andreas. Se você concorda ou não, deixe aí nos comentários. Acho que o Andreas tem que jogar de camisa 8 como segundo volante. Ele ajuda muito o time na saída de bola. Já sai aquela bola qualificada, né, lá de trás. E a dúvida fica ali na parte da frente, né? Quem é um cara ideal, né? Jogou o Veiga, teve alguns lampejos bons aí contra o Vasco. Vamos ver contra o São Paulo, né? Talvez ele jogue aí como titular também. Não sei se ele é o cara ideal. Acho que de qualidade técnica, o Veiga é um bom jogador, né? Mas ele tá meio em baixa, né? Ele tá voltando de contusão, não tá numa sequência legal. Fez um jogo ok contra o Vasco, mas ainda não convenceu ali, principalmente para ser titular, né? Pelo menos na minha opinião. Deixa a sua aí nos comentários. E aí fica essa dúvida, né? Ele, Facundo Torres. O Facundo Torres eu não gostaria, não. Eu acho que é um jogador limitado, assim, né? Corre e tal, mas não acho que seja um cara ideal. O Maurício também tem sumido um pouco do time, né? E entrou contra o Vasco, entrou muito mal. É um jogador interessante, já fez bons jogos, né, na temporada. Hoje tá em baixa. E tem o Sousa também, que pode jogar lá mais à frente, né? Um pouco mais aberto. Também não me convence muito. Tem o Bruno Rodrigues voltando. É uma posição que eu acho que tá em aberto hoje no time, né? Eu apostaria no Veiga nesse momento. Acho que o Veiga é o cara ideal ali. E segunda opção, o Maurício, né? Tentar resgatar o futebol do Maurício. Dito isso, né? Acho que do meio pra frente é só essa dúvida. E na zaga, acho que já tá fechada. Murilo e Gomes. Eu gostaria de ver o Fux ainda mais nesse time, jogando junto com o Gomes. Mas acho difícil o Abel mexer, né? E o Kelvin, né? Que tá aí machucado. Espero que volte logo pro lugar do Giai. Acho que o Kelvin é mais jogador. E no gol, né? O Everton segue no gol do Palestra. Queria ver o Carlos Miguel. Gostaria de ver como o Carlos Miguel iria atuar com a camisa do Palmeiras. O Everton tem 2 amarelos, né? Se for suspenso contra o São Paulo, aí sim dá uma chance ali pro Carlos Miguel. Ou se o Abel não teimar, né? E colocar o Lomba. Mas enfim, o time acho que titular tá bem desenhado. O que preocupa um pouco é o banco de reserva, né? Palmeiras, toda vez que precisa alterar ali, fazer uma alteração, os caras do banco não conseguem manter o nível, né, bom dos titulares. Isso é preocupante. Uma hora a gente vai precisar do banco de reserva, principalmente mata-mata de Libertadores. Um jogo complicado no Brasileiro, que você vai precisar ali mudar, né, e tentar algo novo ali para ganhar o jogo. Hoje o banco de reserva do Palmeiras tem entrado muito mal. Não sei se é os caras fora de posição. Teriam posições melhores ali pro Facundo, pro Sousa, pro Bruno Rodrigues, pro Emiliano, né? O Palmeiras não tem ido bem, né? Depois das substituições. Foi assim contra o Vasco também. Bom que fez o resultado cedo, né? Depois ficou tranquilo. Mas o banco do Palmeiras, alterações, acho que precisa melhorar para elevar o nível do time, né, galera? E agora o Palmeiras enfrenta o São Paulo lá no Morumbi. Clássico. Os caras estão em crise. Provavelmente o Morumbi mais vaziado, né? Clássico é sempre nivelado, né? Mas acho que o Palmeiras tem a obrigação de vencer o São Paulo pelo momento do adversário e pelo que o Palmeiras almeja no Brasileiro, né? Se o Palmeiras tropeça contra o São Paulo, acho complicado e o Brasileirão ficaria mais distante, né? Vamos ver aí se a gente tem que vencer, né? Tem que vencer o São Paulo, não tem jeito, não tem outra alternativa. E é isso, rapaziada. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, a sua inscrição, seu comentário aí também. Qual a sua perspectiva do Palmeiras? Brigamos pelo título brasileiro ainda. Libertadores, Palmeiras tá forte? Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Valeu. Se inscreva aí no canal.